Olá, olá, de volta, a professora Roseli Informática, junto aqui com você, corrigindo as questões do TJ Oficial de Justiça. Vou até marcar aqui do lado. Lembrar que essa prova ela foi aplicada no dia 15/10/2023, tudo bem? A gente fala a respeito de algumas questões clássicas que a VUNESP sempre mantém nas provas, e essa questão para nós, ó, oficial de justiça, tá certo? Eu só vou anotar aqui, ó, oficial de justiça. A gente sabe das linhas clássicas que as questões da VUNESP tomam. Vamos lembrar que a primeira proposta, quando o candidato ele começa a estudar planilha eletrônica, o caso da nossa questão 96, trazendo o Microsoft Excel, o candidato tem que estudar a estrutura da planilha. Então, a gente abre o Microsoft Excel, a gente tem uma pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho, mencionando a versão 365, possui uma planilha, a nossa Plan 1, né? A planilha 1 para nós. Muito bem. Essa planilha, a qualquer momento, ela pode ser renomeada. Foi isso que aconteceu aqui. Então, o que a VUNESP disse? Microsoft Excel, configuração padrão, assinale a alternativa que apresenta o conteúdo a ser inserido lá na célula A5 da planilha, ó, de uma planilha chamada dados, para que essa célula apresente o conteúdo da célula 1 da planilha cidades. Então, vamos lá, só para a gente pensar. Então, eu tenho aqui uma pasta de trabalho, eu tenho uma planilha, veja, uma planilha chamada dados. Então, aqui nós temos uma planilha chamada dados. E depois nós também temos uma planilha chamada de cidades. Lembrar que essas planilhas poderão ser renomeadas, inseridas. Muito bem. Então, veja, assinale a alternativa que representa ou apresenta o conteúdo a ser inserido na célula 5 de uma planilha chamada dados. Então, aqui nós temos a coluna A, um exemplo, a linha 5. Ok, então lá na planilha dados, na célula 5, que é como resultado o conteúdo da célula 1 da planilha cidades. Para a gente trabalhar com planilha e célula, a gente tem que lembrar de gerar o endereçamento dessa célula. Por exemplo, se a gente estivesse trabalhando na própria planilha cidade, a célula 1, um exemplo, a célula 1 contém o valor 100. A célula 5 receberia uma fórmula, por exemplo, igual a 1. Então, essa seria a fórmula, logo, o resultado seria o conteúdo da célula 1. Muito bem. Mas nós não estamos na mesma planilha, nós estamos em uma outra planilha, ou seja, lá na planilha dados. Então, essa célula 5, ela tem que receber o endereçamento da célula 1 da planilha cidades. Então, nós vamos lá, igual, a planilha se chama para nós cidades, ok? Para trabalhar o endereçamento da planilha e da célula, nós temos o ponto de exclamação e a célula A1. Ou seja, a nossa alternativa C responde à nossa questão. Trabalhando dessa forma, alternativa A, a gente tem erro, alternativa B também, alternativa D também e alternativa E também. Então, o que nós temos aqui?
o endereçamento da planilha e da célula. E entre a planilha e a célula, o ponto de exclamação. Então, para a nossa questão de número 96, a nossa alternativa C é a nossa alternativa correta. Para você visualizar, nós vamos abrir o Excel agora e nós vamos montar essa estrutura lá para ficar fortalecido e você, se porventura chegou a perder essa questão, para não mais cometer esse erro. Vem lá comigo? Excel chegando aqui na nossa tela agora para a gente visualizar essas ações. Muito bem, Excel agora aqui na nossa tela, até vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para a gente trabalhar. Então, nós temos uma pasta de trabalho, a primeira planilha chamada Plan 1, já vou vir aqui, ó, e vou inserir uma segunda planilha, até vou renomear aqui como exemplo. Então, nós vamos ter uma planilha aqui chamada de cidades e uma outra planilha, né, usando o comando renomear, chamada de dados. Então, veja, lá na planilha cidades, por exemplo, vamos colocar aqui, nós temos TJSP 2023, um exemplo. Se eu, lá na planilha dados, quero trazer o conteúdo lá da célula 1 da planilha cidades, na respectiva célula, no caso, a célula 5, igual o nome da planilha, ou seja, cidades, e a célula que possui o conteúdo. Quando a gente vai clicando sobre, veja na barra de fórmula, ela já vai sendo construída. Vou pressionar um Enter para confirmar, e aqui nós temos o conteúdo na célula 5 da planilha dados, sendo para nós o mesmo conteúdo da planilha cidades e a sua célula A1. Ah, posso mudar esse conteúdo? Posso, vamos lá, ó, oficial de justiça. Se eu trouxer o mouse para a coluna, para a planilha dados, a célula 5, o resultado correspondente. Então, para a gente trabalhar questão gerando endereçamento de planilha e célula, nome da planilha, exclamação, a célula mencionada. Fechou? Beleza? Muito bem. Então, um assunto para você inserir nos seus estudos e trazer revisão, resolução da nossa questão. E assim fechamos. Questão 96, alternativa C correta, igual cidades, porque a planilha, exclamação, célula 1, endereçamento da célula da respectiva planilha. Muito bem, né? Então, a gente vai se encontrar já já na próxima questão.